Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Educa Floripa. No programa de hoje, nós vamos trazer uma matéria especial que a nossa equipe gravou lá no NEIM Abraão, mostrando a relação do NEIM com a comunidade local. Também no quadro é o seguinte, a gente continua com a nossa série Construindo a Educação. Nossa convidada de hoje já está aqui. Hoje eu converso com a Letícia Martins. Tudo bom, Letícia? Olá, Duran, tudo bem? Tudo ótimo, prazer te ter aqui no nosso programa. Eu agradeço o convite, é um privilégio estar com vocês nesse programa que é tão importante para a educação. Que bom. A Letícia é assessora pedagógica da Secretaria Municipal de São José. Aí você pode perguntar, pô, Duran, mas a ideia não é falar da educação em Florianópolis? Sim, mas nós temos aqui São José, nosso município vizinho, também com excelentes práticas da educação. E por que não trocar essa figurinha, né, Letícia? Bom, a Letícia, você é mestre em educação, você é psicopedagoga, você é uma professora especializada, também é professora do ensino fundamental em São José. Como é que a educação surgiu na vida da Letícia? Então, depois de algum tempo em uma área à parte da educação, eu me vi envolvida com essa questão do outro, de transformar vidas, de transformar acessos. E a educação é uma parte fundamental para transformar acessos sociais, acessos intelectuais, cognitivos. E quem somos nós para ajudar, auxiliar nessa transformação social? E foi aí nesse processo que eu iniciei a minha caminhada aí na educação. Comecei lá pelo magistério, pela pedagogia, pela especialização, pelo mestrado e aí permanecendo agora na perspectiva do doutorado. Legal, que bacana. Bom, ajudar pessoas, esse foi o gatilho inicial aí, Foi o gatilho. Bom, o programa de hoje vai ser mais voltado aí para a questão da literatura, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a importância da literatura para essa construção do ser humano, né? Nós temos a literatura, hoje a nossa vida é cercada por códigos escritos, por símbolos, e quanto mais ampliado essa percepção do que significa esse código, do que significa esses movimentos sociais, eu tenho a capacidade de instruir esses sujeitos para a fase crítica. E a nossa educação é uma educação social crítica e o que me fortalece nessa criticidade é justamente a leitura. Eu preciso contribuir nessa leitura, que sejam leitores, e que a partir dessa leitura eu possa perceber, eu assimilo algumas informações, e essa relação de múltiplas informações é que vai me dar um sujeito crítico. Eu não posso ser orientado e manipulado por uma única fonte de informação, mas sim por um contexto amplo, de outras interpretações que vai me constituir enquanto sujeito aí nessas relações que são plurais aí numa sociedade que nós temos aí o respeito à diversidade, esse sujeito formativo, esse sujeito de outras opiniões e que não como uma forma de conflito. Mas nós temos aí a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que ela já me traz as 10 competências gerais para a educação, que inicia aí no infantil, fundamental e médio, e uma delas é o quê? Argumentação. E como que eu vou constituir esse sujeito argumentativo se eu não tenho essas informações? E a informação vem da leitura textual, da leitura visual, da leitura da percepção auditiva, então uma leitura de mundo. Quando a gente fala de literatura, então a gente está falando de um caminho para abrir e ampliar a mente do sujeito, né? Você falou agora de leitura. Leitura te remete à biblioteca, né? Que acredito ser um elemento importante aí nesse caminho da literatura. O papel da biblioteca na escola, com a tecnologia, né, que a gente está vendo hoje aí, está sendo utilizada nas práticas da educação, a biblioteca, ela perdeu relevância ou não? Hoje é necessário uma reconfiguração desse espaço literário? Sim, ele é extremamente importante que eu tenha esse espaço. A educação como um todo, ela precisa acompanhar, a função social da instituição é acompanhar essas transformações sociais, econômicas e políticas, e nós temos aí uma avalanche tecnológica, né, hoje em dia não se vive mais sem a tecnologia, porém, atribuída também a esse espaço da biblioteca, do material tangível, do material ali folheado.
E também reformulando quais as estratégias, cada instituição ela abarca uma infinidade de estratégias para garantir essa curiosidade do aluno, essa curiosidade da família que também está ali, a comunidade escolar. Então, são várias estratégias aí de achar aquilo que vai fortalecer essa curiosidade. É um espaço mais colorido, é um espaço de diálogo, é um espaço de discussão, é um espaço de poesia. Então, esse espaço está sendo reconfigurado e junto também com a tecnologia. Há pouco, agora, nós inauguramos em uma instituição de São José um espaço que tem e-books. Então, o que é essa biblioteca, o que é essa literatura também constituída por essa tecnologia. Os e-books que são livros digitais, né, que estão à disposição aí na internet. E é importante levar o aluno para dentro desse espaço, né? Educá-lo para visitar esse espaço da biblioteca? Sim, ele se faz essa importância porque não é apenas o código escrito. Como que eu vou conseguir abraçar esses alunos para esse código escrito? Como você disse, né? Biblioteca, escrito biblioteca. Não me interessa essa biblioteca, mas o que tem de atrativo ali? Quais são as configurações daquele espaço? E aí muitos, os nossos bibliotecários, as pessoas que são... Por isso que essa troca, como você falou, né, Duran? São José e Florianópolis, essas trocas de experiências, essas trocas de... do que é formatado ali dentro dos espaços institucionais, e muitos São José e Florianópolis, eles dialogam o quê? O que está dando certo em Florianópolis, o que está dando certo em São José, e vamos trocar. Teve a Bienal agora, em São José, e nós fizemos uma roda de conversa com a prefeitura, com os profissionais de Florianópolis, e muito tem se colocado. É um espaço de diálogo. Quais são as estratégias? Nós vamos fazer uma roda de discussão sobre o tema tal. E junto nesse espaço, vou trazer um contador de história para esse espaço, que vai chamar esses alunos. E a partir dessa escuta, vai abordar um tema importante atualmente, e ali se abre um campo de discussão. Que bom, acaba deixando a biblioteca um espaço atrativo, né? Bom, a gente está falando aqui de leitura, de literatura, e a gente vai entrar agora no campo da escrita. Mas antes, deixa eu chamar a nossa matéria especial aqui no Educa Floripa. A nossa equipe foi conhecer uma unidade de educação infantil do município que fica dentro de um conjunto habitacional. Por conta disso, os profissionais da unidade buscam manter uma relação muito próxima, não só com as famílias das crianças que recebem, mas também de toda a comunidade. O NEM Abraão está localizado às margens da Via Expressa Sul. A unidade de educação infantil do município fica dentro de um conjunto habitacional. Inicialmente, a construção deveria atender um grupo de idosos, mas a necessidade fez com que o condomínio cedesse o espaço para a prefeitura. O local foi adaptado e recebeu um mobiliário para receber bebês e crianças bem pequenas. Mas o trabalho não acontece somente nos limites da creche. A diretora da unidade explica que a preocupação vai além do atendimento às crianças. A unidade investe também em uma relação bem próxima à comunidade. Charlene, essa relação de confiança que a unidade, os profissionais que trabalham na unidade construíram com as famílias aqui do condomínio habitacional vai para além do espaço físico da unidade. A gente trabalha muito em conjunto, né? A gente tem todo um cuidado, né? Esses moradores, eles cuidam da gente dentro desse espaço. Porque se a gente pensar que o conjunto habitacional e a creche NEM Abraão, elas dividem o espaço físico, a gente né? As nossas paredes falam e o conjunto habitacional também, né? Então, a relação de confiança, a proximidade, o acolhimento dessas famílias dentro da nossa unidade. Às vezes, as famílias nem têm crianças matriculadas dentro da nossa unidade e buscam por alguma orientação, alguma ajuda frente à educação do município. E a ideia de vocês não é só estar de portas abertas para as famílias, né, que moram aqui, mas também ocupar o condomínio habitacional e ocupar o bairro. Com certeza. O NEM Abraão tem a prática de frequentemente ocupar o parque que fica em frente ao conjunto habitacional. A gente recebe muitas vezes as crianças lá no Parque das Conchas, onde as famílias deixam as crianças conosco, e de lá a gente vem. E a gente é visto, né, por essa comunidade nesse trajeto, a gente é olhado, a gente é respeitado e cuidado, né, por esse bairro Abraão, né,
cuida das nossas crianças e acolhe elas, e a gente abre esse espaço para a comunidade estar conosco. A gente sabe que esse é um espaço de assentamento, né? E que é preciso ter um olhar mais cuidadoso para cá. E eu vi que você até tem uma preocupação que extrapola mesmo o espaço físico da unidade. Por exemplo, você estava me mostrando que você viu algumas lixeiras, alguns projetos de lixeiras para colocar aqui dentro do condomínio. Então há essa preocupação. Há preocupação. A gente sempre se preocupa em qualificar não só o nosso atendimento, né? Quando a gente olha o condomínio, quando a gente olha tudo, o que eu posso fazer, né, quanto à educação que possa contribuir, e daí a gente busca as nossas parcerias, né, onde a gente busca a Secretaria do Continente, que está muito próximo da gente, e que a gente consegue então alinhar um trabalho bem positivo para qualificar isso. Porque tem uma coisa muito curiosa, quando a gente fala de educação infantil, principalmente nos primeiros anos, que é o caso de vocês atendem crianças muito pequenininhas, é quase que indissociável essa questão da criança e da família, né? Porque vocês, de certa forma, são uma extensão da família. E vocês aqui dentro do condomínio habitacional fazem isso mesmo, né? Vocês também fazem parte da rotina desse condomínio. Com certeza. A gente tem um respeito muito grande por eles, assim como eles têm conosco, né? E eu acredito muito que é quando a gente abre as portas, quando a gente acolhe, né, essas famílias é que fazem toda a diferença, né? A gente tem moradores muito antigos aqui, pessoas que têm 90, 95 anos e que frequentam a nossa unidade, nem que seja para tomar um cafezinho da tarde e conversar um pouquinho de como é legal ver o movimento das crianças dentro desse espaço. E isso que faz a diferença, que nos faz diferente, né? Quando eu cheguei nessa unidade em 2020, era uma necessidade desse grupo de abrir as portas. Então é isso que a gente fez, a gente abriu. Tanto que no início desse ano, quando a gente fez a primeira integração pós-pandemia, né, a gente percebeu que o nosso espaço físico não era o suficiente. Então a gente levou a nossa unidade para a Praia do Abraão. E foi lá às margens da Praia do Abraão que a gente fez a nossa primeira festa soriana, aonde a gente acolheu as nossas famílias, mas também toda a comunidade. Nós tínhamos em média 300 pessoas participando da festa e acompanhando toda a apresentação cultural que foi promovida naquele espaço e desfrutando conosco de um pôr do sol incrível. Poderia até dizer que um dos mais lindos de Florianópolis. Tá aí, a gente conheceu um pouquinho o Neim Abraão e a sua relação com a comunidade. Voltando com a nossa entrevistada aqui, a professora Letícia. Professora, até aqui a gente falou muito da importância da literatura, da leitura, da biblioteca, né, inserida nesse contexto. Vamos falar um pouquinho aqui de escrita, né? Existe um incentivo ao surgimento na escola para novos escritores? Normalmente a redação é uma coisa que assusta nos concursos, nos vestibulares, né? Como é que é isso? Então, esse transcrever o nosso pensamento, a linguagem escrita, aí como a gente tem os nossos pensadores da educação, a linguagem é uma forma geral de externalizar uma lógica de pensamento. E essa escrita, quando eu faço essa relação do pensamento com a escrita, ele se torna mais difícil. Então, os campos educacionais, eles favorecem o quê? Essa oralização primeiro, eu organizar o meu pensamento e depois eu transcrever. Com o quê? Visitações. A partir dessas visitações, eu fazer uma escrita coletiva, uma escrita individual. A partir da literatura escrita, da literatura dos livros, eu ter um entendimento, uma interpretação daquilo que eu li e eu poder transcrever ou eu modificar alguns enredos escritos. Isso são estratégias também de escrita. Fazer a avaliação, métodos de avaliação pela escrita, como se fosse até são repórteres. E aí esses repórteres acabam fazendo uma narrativa escrita, uma organização textual para eu poder fazer essa verbalização daquilo que eu compreendi. Uma coisa hoje é você ler, né? Sim. A outra é você interpretar e entender o que está lendo, né? Ainda existe essa dificuldade no dia a dia da escola de tentar fazer o aluno entender o que ele está lendo? Sim. Nós estamos aí com a tecnologia, com
muito material pronto, sem reflexão, é uma obesidade de informação e anorexia. Gostei do termo, obesidade de informação, né? E a anorexia de reflexão. Então, nós estamos com uma gama muito grande de informação. E como que eu vou reestruturar esse pensar, né? Aquilo que vai agregar aí ao meu caminhar, às minhas trajetórias, e a gente tem uma reformulação de currículo institucional muito grande para repensar essa organização. E essa interpretação, hoje nós temos aí, é um número bem expressivo, nós temos quase 30% da população brasileira analfabeta funcional. E que seria? Que seria as pessoas que leem, fazem a escrita, mas não têm a função social, não fazem a relação do que é essa perspectiva de função social. Diferentemente do analfabetismo absoluto, que são aquelas pessoas que realmente não têm a apropriação do código escrito e nem do código de leitura. Sim. Como que eu vou mudar, né? Aí eu posso falar um pouquinho, daqui a pouco a gente vai falar sobre a Política Nacional de Alfabetização. É a próxima pergunta. Aqui, podemos entrar nesse campo aí também. Então, esse foi um decreto, o 9765 de 2019 da União, em colaboração aí com os estados, os municípios e o Distrito Federal. Ele vem complementar essa ação da BNCC e junto fortalecer o quê? Trazendo a família para esse código da leitura também, para esse processo de interpretar. Muitas vezes eu me aproprio dessa leitura mecanizada, sem a interpretação, fazendo a relação com outros momentos, outras vivências. Então, esse plano, ele não é obrigatório, ele vai ser uma complementação e de livre acesso aí dos municípios, das esferas colaborativas. Porém, a importância é o quê? É trazer esse leitor, porque nós não temos pessoas, sujeitos que interpretem. Então, o aluno é incentivado a ler na escola, mas a família é uma extensão dessa leitura. E como é que é? Eu imagino que deve ser um desafio hercúleo, né? Como é que é trazer a família para dentro desse contexto da leitura, junto com seu filho aluno ali? Como é que é isso? Nós temos uma concepção de educação que o sujeito ele é formado pelo meio. E se eu tenho um meio motivador, e isso se estende nessa complementariedade da escola com a família, eu preciso inserir esse sujeito formador, que é a família, também nesse diálogo com a criança. Como que eu consigo me aproximar dessas estratégias familiares? A educação, o campo educacional cria, né, como a educação infantil que a gente vivencia muito. São projetos de literatura, que eu encaminho um livro para a família e a família cria uma proposta e devolve para a instituição algo tangível, algum objeto, alguma receita, algo que vá trazer essa materialidade da literatura para o contexto vivido. E isso acontece com o quê? A família junto. E essa aproximação da família tem trazido resultados? Bastante. Resultados positivos? Positivos, porque a literatura em si, ela traz esse movimento de positividade quando eu coloco a interpretação, a oralização, a externalização de pensamentos, o externalizar por meio dessa literatura, eu consigo evidenciar aquilo que é importante do meu vivido, que muitas vezes eu não consigo por si. Nós, por nós mesmos, a gente não consegue externalizar muitos sentimentos. Muito bem. Construindo a educação, né? A gente vai pedir licença só mais uma vez, porque esse é o tema do nosso momento de reflexão. A gente faz uma pausa agora para dar sequência à nossa série que aborda os elementos essenciais na construção do prédio da educação. Chegamos agora ao 5º andar. E no episódio de hoje, Maurício Pereira aponta as habilidades pessoais que estão ligadas ao poder da vontade. É o seguinte, estamos construindo um prédio, o prédio da educação, que fica na rua O Tempo Só Anda de Ida, de Manuel de Barros. E hoje chegamos no 5º andar. O 5º andar tem um nome, é o poder da vontade. Tem muito a ver com questões pessoais, habilidades pessoais. E vamos andar por esse andar, vamos andar pelo andar. Que, inclusive, de nada adianta construir o prédio
se não andar pelo prédio. O professor tem que andar pelo prédio, o diretor de uma escola tem que andar pelo prédio, as pessoas da creche têm que andar pelo prédio, as crianças, os estudantes, a nossa turma da EJA tem que andar pelo prédio da educação. E nesse 5º andar, nós temos o apartamento 501. O nome desse apartamento, escolhas. Escolhas. O professor tem que escolher a melhor didática, à luz do estudante que está à sua frente. A partir disso, ele tem que compreender o contexto que o estudante se encontra. Ele tem que escolher a melhor metodologia, mas a melhor tecnologia. Ele tem que escolher o melhor momento para saber interagir com o estudante. Não existe perguntas ao final. As perguntas são no momento adequado que o estudante se sente na necessidade. O 501 fala das escolhas. Ele tem que escolher não cair em armadilhas, porque muitas vezes o estudante faz uma pergunta que o professor cai numa armadilha. E aí dá o tal do conflito em sala de aula. Então, o apartamento 501 tem a ver com a questão socioemocional do professor também, porque tem a ver com as escolhas que o professor faz. Os melhores métodos, as melhores possibilidades para fazer o seu ofício, que é dar uma aula brilhante. Vamos ao apartamento 502. O apartamento 502 é o apartamento do empenho. O educador, o professor, o mestre, o doutor tem que se empenhar. Se empenhar é se dedicar, ir atrás, estudar, conhecer o estudante, o ir atrás das metodologias, o empenho. O empenho tem muito a ver com a questão da vontade, né? Eu chamo isso, quem sabe, de esforço. Agora, de nada adianta o professor frequentar o apartamento 502, que é o apartamento do empenho, se ele não visitar o apartamento 503, que é o apartamento do desempenho. O desempenho tem a ver com a qualidade, tem a ver com o conteúdo bem dado, o conteúdo bem aplicado, o conteúdo bem conversado. O desempenho tem que ser extraordinário. O desempenho tem que ser brilhante. O desempenho brilhante é aquele desempenho que faz com que o estudante, na frente do professor, brilhe os olhos. Professor, você que está me vendo, se quer saber se você frequenta o apartamento 503, que é o apartamento do desempenho, é só ver se o estudante que está à sua frente brilha o olho. Chega cedo na aula e quando a aula termina, o estudante diz assim: nossa, já terminou a aula? Agora, cuidado. O prédio da educação, um professor precisa obrigatoriamente passar pelo 502, que é o empenho, e pelo 503, que é o desempenho. Porque um professor que só entra no 502, que é o empenho, se não frequentar o 503, vai ser um professor muito esforçado com uma aula péssima. Agora, se o professor só vai também no apartamento 503, que é o apartamento do desempenho, mas ele não tem o esforço, ele não tem aquele inconformismo pedagógico, o que vai acontecer? Ele vai mudar sua metodologia, repensar o seu plano de aula, só de tempos em tempos. Então, os dois apartamentos são fundamentais para o professor frequentar constantemente. Com isso, o professor vai ter o maior prazer em ver seus estudantes visitando o apartamento 504. Mas o professor também tem que visitar o 504. O 504 é o apartamento da generosidade. O que é generosidade? Generosidade é a virtude de quem compartilha bondade. É um ato de generosidade, é um ato que deve ser compartilhado de maneira desinteressada, sem esperar retorno de ninguém. Eu diria que generosidade precisa ser em abundância. Abundância. Né? Então, isso é fundamental. O apartamento 504, apartamento da generosidade. E o apartamento 505?
O apartamento 505, eu diria que é um dos mais lindos da educação, que é o apartamento da gratidão. É um sentimento de reconhecimento, uma emoção por saber que uma pessoa fez alguma coisa boa, né, com o auxílio da outra. Quem aqui que está me vendo, que é um professor, não lembra aquele extraordinário momento de você estar andando na rua e um estudante diz assim para você: professor, lembra de mim? Difícil a gente lembrar. Eu lembro do senhor. Eu sou grato ao senhor até hoje, porque um dia o senhor me falou uma coisa na escola, lá no primeiro ano, segundo ano, seja lá onde for. E eu lembro até hoje. Pessoal, isso é um momento que eu diria, o ápice da carreira de um professor. É o ápice da educação. Quando o encontro entre aquele que dedicou anos para os seus estudantes encontra uma pessoa e essa pessoa diz que é grata a ele. Eu diria que essa deve ser a busca constante da educação, essa deve ser a busca constante de um professor. Buscar fazer as coisas bem feito, com empenho, desempenho, mas esperando, quem sabe, um dia alguém dizer assim: você é brilhante, mas não por falar, mas porque você realmente foi e é e continua sendo e sempre será um brilhante professor. O apartamento 505, apartamento da gratidão. Só que tem um detalhe. Nesse andar que tem a ver com o poder das vontades, eu andando por esse andar, eu encontrei 2 quadros que têm 2 frases escritas que eu gosto muito. Uma delas é uma expressão que eu uso há muitos anos, que diz o seguinte: a proximidade aproxima e a distância distancia. Está no quadro, no corredor que liga os apartamentos. Olha que mensagem profunda. A distância distancia e a proximidade aproxima. A educação precisa de 2 tipos de presença: a presença física e a presença da alma, do espírito, do coração, do professor apaixonado por aquilo que faz. O olho do professor brilha, mas o olho dos estudantes vai brilhar justamente por toda essa caminhada do 501 ao 505. Lindo quadro esse que está na parede. Poderia até botar o autor desse quadro, não sei se alguém conhece. A sigla é MFP. E o outro quadro que está lá também é um quadro muito interessante, que eu sempre digo também, que é o seguinte: o sorriso é a menor distância de um abraço. E um abraço é a menor distância de um beijo. O que isso significa? Significa que nesse 5º andar é o andar da educação, porque o prédio é da educação, mas é o andar da amorosidade. A educação, ela é feita por amorosidade, a partir da amorosidade. Com isso, tem o que a gente chama de que tem liga entre as coisas, entre as pessoas e entre os atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. É isso, meus amigos, o apartamento do 501 ao 505 é fundamental para a nossa educação. É o seguinte, a educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração. Chegamos ao 5º andar da nossa série Construindo a Educação. No nosso quadro é o seguinte, já no finalzinho aqui do nosso Educa Floripa, professora Letícia, nós falávamos aqui sobre quem não gosta, aqui nos bastidores, de leitura. Leitura é treino, tipo ir para uma academia? Como é que é isso daí? Como é que faz uma pessoa treinar para ler? Então, Duran, é um exercício. Tudo na vida é um exercício, é um iniciar, é um persistir. E nessa persistência a gente cria hábitos. Hábitos de estudos, hábitos de academia, como você colocou, hábitos são exercícios. Eu preciso me colocar nesse exercício para eu criar hábitos. E o hábito, conforme eu vou
trazendo por aquilo que me chama mais atenção e, aos poucos, inconscientemente, a gente continua nesse exercício, buscando outras leituras, buscando outras temáticas. Com as crianças a gente faz isso, aquilo que desperta mais curiosidade. Os professores têm muito essa formatação, o que vai ser mais atrativo, e a gente vai ampliando para textos que tenham mais imagens, depois textos que sejam mais escritas e depois textos que sejam mais interpretativos. Muito bem. Ler é preciso. Essa é a grande mensagem. Bom, eu conversei com a Letícia Martins, assessora de pedagogia assessora pedagógica da Secretaria de Educação de São José. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite e lisonjeada aí por participar de um programa tão importante. Muito bem. O Educa Floripa fica por aqui. Voltamos na próxima edição. Tchau, gente.